Olá, amigos! Estamos começando mais um episódio da série Caminhando com Agostinho. Meu nome é Douglas Scarpe, sou teólogo, professor e podcaster. E você está no Sólida Fé, onde espiritualidade e intelectualidade se encontram para um diálogo totalmente respeitoso e totalmente profundo. No episódio anterior, e se você ainda não assistiu, onde nós tratamos sobre a vida de Agostinho, uma breve biografia, eu convido a você a assistir após esse episódio aqui. Vou deixar ele na sequência para você. Então, um básico resumo. No episódio anterior, nós vimos que Agostinho andava cheio de dúvidas e angústias quanto ao vazio do seu coração. Estava tentando incansavelmente encontrar o sentido da vida, só que tentou pelos caminhos totalmente errados. Até que um dia ele ouviu uma voz quando caminhava no jardim de sua casa a lhe dizer: "Toma e lê, toma e lê". Ele procurou para ver quem estava falando com ele e não achou ninguém, até que encontrou uma Bíblia aberta em Romanos 13, do verso 13 ao 14, e parece que quando ele leu, as escamas dos seus olhos caíram ao chão. E é nesse contexto que nós vamos, a partir de agora, mergulhar no tema central desse episódio, que é o que Agostinho nos ensina sobre a verdadeira felicidade. Porque a partir desse momento de libertação, ele encontrou a verdadeira felicidade. E uma das frases mais famosas de Agostinho é esta: "Fizeste-nos para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti". Olha que frase magnífica e importante para nós. Fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Sem sombra de dúvidas, essa frase encapsula o entendimento de Agostinho sobre a verdadeira felicidade. Ele acreditava que o ser humano foi criado para encontrar realização plena e paz apenas em Deus. Enquanto tentamos buscar ou preencher o vazio com coisas temporais ou mundanas, nosso coração permanecerá totalmente inquieto. Então nós somos totalmente inquietos quando tentamos preencher o vazio do nosso coração, tentando a aprovação do mundo em todo momento, ou a aprovação humana. Por vezes, Agostinho tentou ser aprovado pelos homens, buscando isso por meio de quê? De prestígios intelectuais, nas conquistas materiais e opiniões também alheias, até que ele chegou à seguinte conclusão. Olha que frase interessante que eu tirei do livro Confissões de Agostinho. Olha o que ele fala: "Não há verdadeira glória senão em vós, Senhor, que estais acima de todas as coisas. Não existe verdadeira felicidade para aqueles que buscam a glória dos homens". Por muitos anos, por muito tempo, Agostinho tentou buscar a glória dos homens. E ele mesmo disse que não existe felicidade, ou seja, ele viveu uma vida infeliz quando ele buscava a glória humana, quando ele buscava o prestígio humano, quando ele buscava, por meio das suas conquistas materiais e opiniões alheias, a verdadeira felicidade. Isso é loucura, pensarmos que seremos felizes se ficarmos dependendo de aprovação do mundo, aprovação humana, aprovação de pessoas. Gente, o povão não está nem aí para nós. O povão nos esquece rapidamente quando se aproxima um mais bonito, um mais simpático, um mais humilde e mais carismáticos. Somos trocados rapidamente. Não seja, então, uma pessoa rude, mas seja você. Busque de Deus a verdadeira aprovação para o seu viver. Agostinho corrobora conosco dizendo: "Mas o amor humano é muitas vezes armadilha, porque não amam em mim o que verdadeiramente eu sou, mas o que imaginam que eu sou". Então Agostinho sabia disso, que as pessoas buscavam amar Agostinho quando ele de fato se comportava
conforme as pessoas imaginavam que ele era e não conforme ele era de verdade. Então as pessoas imaginam algo sobre nossa vida, sobre o nosso caminhar. E enquanto nós estamos vivendo de acordo com a imaginação dessas pessoas, somos aprovados. Mas quando nós formos originais, as pessoas vão nos abandonar. Quando formos o que de fato nascemos para ser, as pessoas vão se frustrar com a nossa vida. Então, Agostinho conclui que a busca constante por aprovação humana é uma tolice e também uma forma de idolatria, na qual colocamos o julgamento dos outros no lugar do próprio Deus. Em segundo lugar, nós somos inquietos quando tentamos preencher o vazio do nosso coração com desejos desordenados e também com prazeres temporais. Isso mesmo. A busca por uma vida feliz através de prazeres que podem durar segundos, minutos ou apenas horas é um processo que nos deixa com o coração totalmente inquieto. A satisfação produzida pela carne nunca poderá preencher o vazio produzido pelo afastamento de Deus. O problema do vazio produzido pelo afastamento de Deus só se dá um jeito quando nos aproximamos de Deus. Afastamento se resolve com aproximação. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você, diz as Sagradas Escrituras em Jeremias, e essa é a regra. Agostinho expõe a futilidade desse pensamento escrevendo: o pecado é amar o que se pode perder como se fosse eterno. O pecado é amar o que se pode perder como se fosse eterno. Então, para Agostinho, a dependência dos prazeres temporais não apenas gera frustração, mas também afasta o indivíduo, a pessoa, da verdadeira felicidade que está em Deus. Outra coisa, somos inquietos quando tentamos preencher o vazio do nosso coração por meio da ignorância da verdade. Quanto mais ignoramos a verdade, não empreendemos força para conhecermos a verdade, muito mais inquietos, frustrados e infelizes nós somos. A busca pelo sentido da vida, ou seja, pelas perguntas que fundamentam a nossa existência. Quais são essas perguntas? De onde vim? Para onde vou? Quem me criou? Qual é o meu propósito de vida? Muitas das vezes, a busca pelo verdadeiro sentido está na resposta a estas perguntas. Então, a resposta a essas perguntas, sem conhecer a verdade das Escrituras, é uma outra fonte de inquietude para Agostinho. Se nós basearmos a resposta a essas perguntas, de onde vim, para onde vou, quem me criou, por meio do niilismo desenvolvido por Friedrich Nietzsche, o filósofo, vamos ficar totalmente frustrados, porque, conforme ele escreve, viemos do nada e estamos voltando para o nada. Isso traz o quê? Infelicidade e frustração. É o que Agostinho nos traz aqui para que possamos compreender. Então, ele afirma que a felicidade só é possível quando a alma conhece e adere à verdade que é Jesus Cristo. Então, olha o que Agostinho deixa registrado para nós. Ele afirma que a felicidade só é possível quando a alma conhece e adere à verdade que é Cristo. Olha o que ele escreve: errava por caminhos que não eram teus, Senhor, e me tornava mais infeliz quanto mais me afastava de ti, que és a fonte da vida. Então, a ignorância e a resistência à verdade, portanto, são causas diretas da infelicidade. Então, somos inquietos também quando tentamos preencher o vazio do nosso coração no vazio existencial e na falta de propósito. Então, por fim, Agostinho acredita que o coração humano é inquieto quando não encontra um propósito maior para a vida. Ele afirma que fomos criados com o objetivo de glorificar a Deus e qualquer vida que não esteja alinhada a esse propósito será marcada por frustração e infelicidade.
ele sintetiza: buscava a felicidade em mim mesmo e nos outros, e não encontrei, pois só em ti ela habita. Então, a felicidade verdadeira não está em mim, não está nas pessoas, não está na afirmação que as outras pessoas têm de mim. A verdadeira felicidade, conforme diz Agostinho, está em Deus, habita em Deus. Então, para Agostinho, a inquietude do coração humano, que é a raiz da infelicidade, surge de uma desconexão com o próprio Deus. Quanto mais desconectados de Deus estamos, mais inquietos, e isso gera infelicidade para nós. Então, em resumo, para você obter a verdadeira felicidade, tendo Agostinho como mentor, em primeiro lugar, busque a aprovação não de pessoas, mas de Deus, somente de Deus. Em segundo lugar, reordene os seus desejos e prazeres para as delícias da presença de Deus e somente em Deus. Em terceiro lugar, abandone a ignorância e também cresça na verdade da palavra de Deus para obter a verdadeira felicidade. E em quarto lugar, saia do vazio existencial e da falta de propósito de vida e cresça numa conexão que nós podemos ter com o nosso Deus. E eu peço a você, antes de sair desse podcast, avalie esse podcast por meio da curtida e do compartilhamento para os seus amigos. Talvez você possa ter agora uma pessoa ao seu redor infeliz. E através desse podcast ela pode encontrar a verdadeira felicidade tendo Agostinho como mentor. No próximo podcast nós vamos falar sobre Agostinho e como ele abordou o tema mais difícil de todos, que é o sofrimento humano. Deus abençoe e tchau.